Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Hilde. O assunto que nós vamos tratar hoje é sobre a integração de novos funcionários. Esse processo também é conhecido como onboarding. Quando a gente para pensar em integração, e aí a gente pensa lá na firma, né? Toda a empresa tem minimamente a sua rotatividade. O que é isso? Né? O entra e sai das pessoas. O entrar das pessoas é um processo que eu gosto de chamar de processo de fidelização ali. Porque quando eu estou recebendo os funcionários, é um momento que eu tenho de buscar essa pessoa, colocar essa pessoa assim, totalmente engajada naquilo que a empresa tem de expectativa. Né? Por isso que o RH ele sempre está em contato com todos os outros gestores, com todas as outras áreas, para entender o que está acontecendo nesse cenário estratégico, e quando entra uma pessoa, eu consigo colocar essa pessoa na mesma sintonia do que está acontecendo na empresa. O momento para a gente fazer isso, o pontapé, é a integração. Só que, infelizmente, algumas empresas, elas não utilizam de uma maneira inteligente, estratégica esse recurso. Infelizmente, muitas usam o recurso de um PowerPoint com uma apresentação, falando lá quem são os clientes, onde a gente atende e a história da empresa. Não que isso não seja importante, é muito legal, porque quando as pessoas vão para o primeiro dia de trabalho, uma expectativa tão grande, você percebe lá quando você entra na sala para dar as boas-vindas, você percebe que as pessoas estão nervosas, ansiosas, querendo que tudo comece logo, né? E contar a história da empresa faz parte de conquistar essa pessoa, colocar ela ali no clima daquela empresa. Tá? Só que talvez só uma apresentação de PowerPoint simples e fria, talvez isso seja um dos problemas que nós ainda vemos em processo de integração. A maioria das empresas de grande e médio porte, elas possuem processo de integração. E a gente não vê muito esse processo em empresas pequenas. Mas a gente precisa mudar isso, porque o processo de integração é algo que dá para ser feito em todas as empresas, independente do tamanho dela. Por quê? É o momento que eu tenho ali de conquistar, tá? De engajar as pessoas. E quando eu falo de um processo de integração frio, eu tô falando, às vezes, a gente entra na empresa e quando abre a porta para ter aquele boas-vindas, que a gente imagina que vai ser um dia animado, um dia gostoso e tal, chega uma pessoa, às vezes não muito humorada, não com muita vontade e tal, e aí diz: oi pessoal, bom dia, sejam bem-vindos à empresa X. Vou falar um pouquinho da nossa história. A nossa empresa foi fundada em 1900 e bolinha, aqui nós atendemos tal e tal e tal, nós temos tantos colaboradores, agora nós vamos passar para o processo de assinar os documentos. Alguém tem alguma dúvida? Cara, é tão ruim, é tão frio isso. E se os RHs começarem a reparar, perceber nos seus processos, dá uma olhada se as pessoas não estão dormindo, cochilando, conversando, mexendo no celular, fazendo qualquer outra coisa, mas não prestando atenção em você. Então, a gente precisa começar a pensar de que maneira atrair as pessoas para esse processo de integração. O processo, ele tem que ser maduro, inteligente, estratégico, direto, objetivo, claro, e fazer com que as pessoas se sintam parte daquele negócio, se sintam parte daquela empresa que ela está entrando. E isso dá para a gente começar a fazer desde o processo de integração. Então, a minha dica de hoje é: olhe o processo de integração que você está fazendo, veja de que maneira as pessoas estão reagindo quando você vai lá falar das informações, quando você vai falar da empresa, quais são os recursos que você está utilizando, o que você apresenta nessa integração, o que falta. Pergunte para alguns funcionários que já estão lá, que já fizeram a integração, coloca lá, pergunta assim, o que você achou da integração? O que está faltando? O que teria na integração que te chamaria a atenção? Uma das melhores coisas que o RH faz é perguntar para o funcionário, porque às vezes tem riquezas com as pessoas e a gente não perguntou, e aí a gente não sabe, não consegue transformar. Às vezes um processo, ele não depende de grandes recursos financeiros. Às vezes uma atitude, uma colocação diferente, um recurso simples, às vezes transforma o processo de integração num engajamento assim
absurdo. Então, essa é a minha dica de hoje. Cuidem do processo de integração como fidelização do teu cliente, que é o novo funcionário. Eu tenho certeza que quando as pessoas entrarem e tiverem uma integração bacana, elas vão embora no final do dia ou no final da integração, e quando elas chegarem em casa, elas vão ter a sensação de alegria por estar entrando naquela empresa. E aí elas vão compartilhar com as famílias, compartilhar com a esposa, com o marido, com o filho, com quem mora, tal, com os amigos, de que ela foi bem recebida naquele lugar. E quando a gente é bem recebido, quando nós somos acolhidos, aí a gente indica essa empresa para as pessoas trabalharem, a gente fala bem da empresa, efetivamente a gente veste a camisa. Beleza, pessoal? Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí no vídeo. Comentem aí quais são os assuntos que vocês querem para os próximos vídeos para a gente conversar. Beleza? Obrigada, até o próximo.